Eu quero neste vídeo conversar com você sobre os medos, receios e atitudes que você tem e sobre as soluções que você precisa para ser fluente na língua inglesa. Eu sei que todos os alunos, incluindo os meus, sempre chegam dizendo algo como: Ed, eu falo, mas não consigo ouvir. Eu sei gramática, mas não consigo falar. E por aí vai. Na verdade, eu sei também que essa não é uma questão assim tão simples. E por que eu estou falando isso? Alguns alunos não praticam, outros não tratam o inglês com prioridade, outros não persistem e ainda tem aqueles que não percebem que é necessária uma mudança de comportamento e atitude para que a fluência no inglês aconteça. Ou seja, o nosso papo aqui hoje vai ser em torno disso, desse autoconhecimento e do que fazer de fato para começar a ser fluente no inglês. Para isso, eu vou dividir esse vídeo em algumas sessões para ficar melhor o entendimento. Beleza? Não são as dores de fato, mas está conectado diretamente com o sentir a sensação de perda ou fracasso, que está também ligada quando uma pessoa tenta, de várias formas às vezes, e não consegue aprender inglês. Agora, eu vou mostrar algumas dores que eu escuto com frequência. Eu realmente preciso aprender inglês, pois meu cargo no trabalho está em jogo. Não falo inglês e sei que é necessário. Já perdi algumas vagas por isso. Eu estou tendo dificuldades para responder e-mails no trabalho, e o meu chefe já percebeu. Eu tenho várias apresentações no trabalho, mas sempre passo para alguém porque eu não consigo falar. Eu passei por todas as fases, era o candidato certo, mas não fui selecionado porque não falava inglês. Eu queria muito aprender inglês, mas já tentei tantas vezes que acho que nem é para mim. Vi alguns gringos falando inglês e fiquei, caramba, e se fosse eu falando? E se eu não tivesse desistido de falar? Eu já sonhei tudo em viajar para os Estados Unidos, mas era só sonho mesmo, porque eu não sei falar inglês. Eu já tentei várias vezes aprender e não consigo. Achei melhor desistir e deixar para lá. Eu sei, a gente acabou de ver que essas dores são reais. Sempre temos nossas dificuldades. E elas aparecem, as dores, quando a gente não consegue realizar alguma coisa. E qual é a nossa tendência com relação a isso? É deixar essa sensação passar. A gente não quer ficar se sentindo incomodado. Isso incomoda de fato a gente. Você quer ver um exemplo de como isso tudo acontece com relação ao inglês com o aluno? Eu vou te mostrar agora. Os passos são: 1. Você fica muito animado. 2. Você contrata um curso ou professor. 3. Você estuda muito no primeiro e no segundo mês, porque você está animado. 4. Você vai relaxando, tranquilizando, porque acha que está aprendendo bastante, se sente seguro. 5. Você começa a aprender menos e a produzir muito menos. 6. Desestimulado, você desiste de aprender. 7. A frustração aparece. 8. Você cancela e não quer mais aprender. Logo em seguida, após um certo tempo, você acaba enxergando a necessidade de fazer esse processo mais uma vez. Na verdade, é a repetição desse processo que faz com que você, a longo prazo, acabe desistindo e achando que inglês é difícil, chato, e que não é para você. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o item 4. É nele que eu quero focar, ok? Eu quero deixar uma pergunta aqui para que você reflita. O que te faz ir desestimulando, relaxando e deixando a prática do inglês de lado? Calma que eu vou te ajudar com a resposta, ok? Então, não há uma resposta, mas sim várias, porque muitos são os motivos para que você fique desestimulado. 3 são os mais normais, né? A falta de tempo, ou o curso, ou o método que não agrada. No caso do curso e do método, você pode aí mudar, né? Você pode, se não gostou, muda. Mas e se eu te disser que a grande questão, em quase 95% dos casos, está em você? Os problemas de fato existem e podem realmente impedir você de aprender. Mas a maioria das vezes eles são desculpas que o seu cérebro, você, dá na tentativa de justificar uma coisa que já foi colocada há muito tempo na sua cabeça. Ou seja, que o inglês é difícil e não é para você. Eu vou começar com uma frase daquele corredor famoso, Usain Bolt. Eu acho que é ele que fala. Se não for, me corrija. Eu treinei 4 anos para uma prova de 9 segundos. Tem gente que não tem resultado com 2 meses e desiste. Mas primeiro, vamos falar dessa sensação que você tem de que aprender inglês é para ontem e é muito fácil. Vou te dizer que eu mesmo, até hoje, ainda estudo, faço minha pós, estudo para os exames de Cambridge, ou seja, não paro. Se você vê a pessoa falando inglês e acha que ela aprendeu no estalar de dedos ou que é muito fácil, pode ir parando por aí. Eu tenho certeza que você vai dizer algo do tipo assim:
Ou, nossa, parece muito fácil. Eu vou dizer que não, tá? Não é fácil, mas também não é impossível. É só uma dedicação dia após dia. Ou você vai dizer assim, é muito difícil, eu acho que não é para mim não. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Se você acha que não vai dar certo e não é para você, vai tentar para quê? Mas vamos lá, se você ainda quer tentar, ou ainda continua tentando, é porque você crê que no fundo pode ser fluente em inglês. Então você crê que vai dar certo. Essas emoções contrárias que você sente, né, essas percepções, são determinadas por uma parte do seu cérebro chamado sistema límbico. Tá? Esse carinha é o responsável e ele ajuda a formar as suas opiniões, emoções e sensações. Ok? Emoções essas que formam a sua visão de mundo, além dos seus gostos, das suas vontades. E por que eu estou falando disso tudo? O sistema límbico ele é responsável por criar a percepção do que agrada e do que não agrada, de comportamentos situacionais e até agressivos, de sempre te manter numa zona de conforto, para o seu próprio bem. Eles geram medo, pânico, ansiedade e outras sensações. E são estas sensações que mantêm você num certo nível aí de alerta e segurança, mas é de forma inconsciente. E muitas das vezes, quando você faz um esforço físico ou psicológico, isso acaba gerando um incômodo, uma sensação desagradável. E aí, o seu límbico age da seguinte maneira. Imagina que você tem que ir para a academia, né? E do nada passa um pensamento assim na sua cabeça. Ah, não, hoje eu tô meio cansado, eu acho que eu vou na academia mais tarde. Ah, eu vou amanhã porque hoje eu tô, né, na bad. Ah, não, eu tô ocupado e vou deixar para ir a semana que vem. Essa semana tá muito tarefada. Ok, como eu disse, eu entendo que você realmente pode aí estar passando por algum problema. Mas, será que esse problema não é uma desculpa que, no caso, vai te fazer não ir para a academia? Pensa comigo, o sistema límbico ele ajudou você a formar a percepção, que é real, de que para entrar em forma você vai demorar, vai ter que malhar, vai fazer exercício, vai fazer dieta e vai evitar coisas gordurosas. Beleza? E como a função do sistema límbico é te proteger desses incômodos, automaticamente ele vai fazer com que você desista e crie várias desculpas. Por isso eu disse antes, tira da cabeça essa sensação de que fazer dieta, emagrecer, malhar e outras coisas mais acontecem assim. Elas não acontecem e não vai ser assim. O que falta de fato para você emagrecer e outras coisas é a prioridade e a persistência. Quando você prioriza, você reserva tempo para fazer as atividades necessárias e quando você persiste, você consegue alcançar o seu objetivo. Na verdade, quando você quer realmente priorizar e persistir em emagrecer, você reserva recursos e tempo para isso. Quando você quer mudar de emprego, você vai lá, faz currículo, procura vagas e várias outras coisas. Você age. E com o inglês não é diferente. Se você não colocar prioridade no seu ensino, não persistir, você vai entrar naquele passo a passo que eu já te falei lá atrás e vai ficar nesse efeito sanfona. Entra no curso, sai do curso, entra no curso, sai do curso. Se lembra do passo 4 que eu falei lá atrás, de que você vai relaxando, deixando de praticar? Eu vou falar agora exatamente o que você vai fazer para evitar isso. Ok? Então vamos lá. Pratique durante o percurso para o trabalho, se você pega o transporte público. Se não pega, se vai de carro, bota algum listening no som do carro. Vai praticando enquanto está indo para lá para o trabalho. Reduza o tempo nas redes sociais, ou adeque para que você passe mais tempo estudando e menos tempo sem fazer nada. Pratique os exercícios de listening e de áudio que o professor enviar para você. Eles ajudam muito na sua prática, que leva à fluência. Inclua o inglês nos finais de semana e sempre procure com o seu professor maneiras mais eficazes de você estudar inglês, ok? Especifique um horário na sua agenda e que esse horário seja todos os dias o mesmo, para que você assim crie uma rotina e que fique mais fácil estudar inglês. Pode até colocar um relógiozinho aí, um alarme no celular para te ajudar. Procure programas como o Duolingo, o Anki, ok? Apps também, que te ajudam nesse processo de aprendizagem do inglês. Quanto mais você incluir inglês no seu dia a dia, mais fácil fica para você ler, falar, ouvir e assim por diante. Prioridade e persistência geram prática, prática leva fluência. Agora que você conseguiu entender que o seu cérebro tem uma formação importante na sua opinião e que ele vai tentar, de um jeito ou de outro, te livrar dessa sensação de fracasso, te afastando dos seus objetivos, está na hora de a gente dar uma olhadinha nas suas atitudes. Aqui eu vou mostrar para você algumas atitudes que você tem e como resolvê-las de uma forma bem prática. Entenda, você realmente pode passar por algum momento
que não está sendo legal na sua vida. E acredite, nestas situações, só você pode dizer se tem ou não capacidade para fazer algo a mais. Ah, Ed, então você está dizendo para mim que eu não preciso mais estudar inglês? Depois de tudo que você falou, eu não preciso mais iniciar. Não, não é isso. Eu estou dizendo que só você conhece a si mesmo e se conseguir incluir algo a mais na sua rotina e executar com maestria, perfeito. Mas caso você não consiga, entenda isso e crie um senso de autoconhecimento. Às vezes você está passando por um período de estresse enorme no trabalho, tão grande que afeta a sua saúde. Pensa comigo, essa é a hora de você aprender alguma coisa? Não sei, só você vai saber. Eu aconselho a você tentar. Sabe por quê? Existem duas maneiras de você encarar algo novo na sua vida. Ou é fardo, ou é sucesso. Ou você encara o inglês como uma tarefa árdua, ou encara como uma oportunidade de sucesso. Eu prefiro que você encare como sucesso. Vamos focar agora nas atitudes, ok? Não reparem agora se fizer alguma brincadeira com relação a essas atitudes. É só para deixar o momento mais tranquilo, mais descontraído, ok? Então, vamos às atitudes. Toda vez que você não entende algo no inglês, seja frase, seja contexto, você se desespera e pensa logo em parar. Olhar para o inglês é praticamente pensar, ok, tchau, thank you, next. Se você é tímido, é super normal, tá? Anota suas dúvidas ou no caderno ou no livro e pergunte ao professor no intervalo. Se estiver estudando sozinho, pesquise na internet ou pergunte posteriormente ao professor. Conselho: seja objetivo e anote a frase anterior e posterior à sua dúvida. Dessa maneira, você cria a sua dúvida num contexto, facilitando o entendimento. Quer ver um exemplo do que fazer e o que não fazer? Imagina que você está lendo o texto e chegou uma parte que você tem uma dúvida específica. Aluno: Teacher, eu tenho uma dúvida e não entendi o significado no texto. O que é haven't e put? Professor: Haven't é uma estrutura do tempo verbal present perfect e put é o verbo colocar na forma do presente. Aluno: Professor, eu tenho uma dúvida aqui nessa parte da frase. Olha só. I put some objects on the table and I haven't decided what to do with them yet. O professor, olha, ele colocou, put no passado, os objetos na mesa e em algum momento desde lá, então, ele não decidiu ainda o que fazer. O aluno, mas pode usar o have assim, não precisa do do? O professor, não precisa não, e pode usar sim. Neste caso, have é auxiliar, a gente só adiciona o not. É uma estrutura verbal que você ainda vai ver, então fica mais calmo. Mas quer dizer que alguma coisa começou em certo ponto do passado, quando ele colocou os objetos na mesa, e que até o momento é importante. Nesse caso, desde o momento que ele colocou os objetos na mesa, ele haven't decided yet, ou seja, ele ainda não decidiu o que fazer com eles. Tá tudo ok? Ah, agora sim, ele colocou no passado, mas desde então, nesse passado, ele não decidiu ainda o que fazer. Daí o uso do haven't, não é isso? O professor? É isso aí. Perceberam como uma informação maior te tira mais dúvidas? Este tópico é até bem específico, mas vamos combinar que essa é para a galerinha que gosta de dar uma trapaceadinha, né, usando o Google Tradutor aí de forma errada. Se não for você, se você não fizer isso, ok, mas continue aqui comigo porque você pode pegar uma dica ou outra. Beleza? Vamos lá. Imagina que você tem um texto para fazer, e aí você fica confuso, né, como o tópico anterior, mas você escolhe a opção mais tranquila. Eu vou escrever e vou passar para o Google Tradutor e ele vai me dar tudo pronto. Tá ótimo. Feito. Não está nada feito, não está nada bom. Você não criou, não usou a memória para lembrar das palavras e das estruturas, você não se esforçou, não fez nada. E daí, o texto que era para ter noções básicas de inglês, né, de um aluno de nível básico, aparece com expressões avançadas. E você acha realmente que o seu professor, com anos de estrada, não vai perceber que você usou o Google Tradutor? Claro que vai. Na verdade, ele vai dizer que você se auto-boicotou. E por que isso? Porque o auto-boicote não vai te ajudar a fixar os termos que são necessários e, consequentemente, não vai gerar fluência. Vai acarretar naquele passo 4 que eu te falei lá atrás, lembra? Se você tem dificuldades, peça ajuda. Ninguém aprende inglês sem consultar, seja um dicionário, seja uma gramática, seja um professor, seja um amigo. Ou então, faça aquilo que o seu nível permitir. Seja sincero com você. Assim você respeita o seu limite e não coloca a carroça na frente dos bois.
Eu nem gosto muito de falar desse tópico, tá? Mas eu vou comentar. Não gosto porque muitos alunos não enxergam que o aprendizado depende muito mais do que eles fazem fora do curso do que do curso e do professor. E acredite, as desculpas que estes alunos utilizam são, na maioria das vezes, um auto-boicote, literalmente, para a fluência do inglês. Essas são mais ou menos algumas frases que você vai escutar. Preste atenção. Professor, a última lição que eu não fiz porque o meu cachorro comeu minha caneta. Professor, eu não fiz homework porque eu faltei. Professor, eu perdi a folha do exercício e como a menina da recepção me mandou, eu acabei não fazendo. Teacher, eu sei que não estudei muito para a prova, mas 5,5 também não é uma nota legal, né? Teacher, eu estou ausente há uns 3 meses, mas eu quero fazer logo essa prova para me livrar do inglês. Professor, eu não fiz o trabalho porque no final de semana eu tive uma festa e saí. Teacher, eu não falo muito inglês porque na sala tem aquela garota exibida que fica falando toda hora, e aí? Ah, professor, você só fala inglês em sala de aula e eu fico muito tímido com isso, aí eu não consigo falar. Estas frases aí, né, são algumas das que eu escuto durante os meus quase 10 anos aí de ensino. Mas eu quero mandar um papo real para vocês aqui, bem direto. Se você tem esse tipo de atitude de colocar a culpa em tudo e em todos quando você não consegue alguma coisa, sinto muito em dizer, mas você está tão parado, tão estagnado, que você está deixando que outras pessoas comandem a sua vida. A culpa é de tudo que alguém fez para ou com você. É culpa do recepcionista, do cachorro, da caneta, FDS, professor, aluno e por aí vai. Menos sua. Será mesmo? Para e pensa, se a sua vida não está como você gostaria e você não faz nada a respeito, então ela está exatamente como você merece. Se você é esse tipo de aluno, eu já vou te adiantando. Abra sua cabeça porque há N maneiras de você aprender e chegar na fluência. Se você só ficar preso a uma coisa, não vai rolar mesmo. Real. Alguns alunos só focam na gramática, outros só focam em ver séries, outros dizem que precisam aprender a ler para a prova do mestrado e por aí vai. Ok, que você pode realmente focar numa coisa mais do que em outra, mas se você só focar em gramática, você vai ser um expert em gramática, mas vai se comunicar como? Quer ler para sua prova de mestrado? Bacana, mas escrever, falar e ouvir também ajudam e muito na sua prova de mestrado. Então, focar em todos os tópicos com foco na leitura é a melhor opção. Se a sua estratégia não está funcionando, é sinal claro que você precisa mudar. Não dá para ficar estudando e não ter resultado. Se o seu professor ou curso não percebeu ainda, proponha você a mudança. Mude-se, mexa-se, move-se. Errei. Deixa pra lá. Segue o baile. Vamos combinar uma coisa aqui para fechar? Prioridade. Se você já estuda ou vai começar a estudar inglês, crie uma rotina, crie um roteiro, coloque horários na sua agenda, estipule metas de curto, médio e longo prazo. Procure ajuda de professores e profissionais. Há vários cursos e várias ferramentas que podem te ajudar a aprender. Persistência. Não desista no primeiro obstáculo, pois eles vão acontecer. Você vai passar por eles, não deixando de estudar todos os dias e não se auto-boicotando, por favor. Culpa. Pare de deixar os outros ou seu cérebro dizer que você pode ou não aprender inglês. Você é seu maior adversário. Você com você mesmo. Diz para esse pensamento que fica te colocando para baixo aí. Eu posso, eu vou conseguir, eu quero e não vai ter tempo ruim. Eu, aqui do Ed Lessons, me coloco à disposição para te ajudar nessa jornada e no que for preciso. Me chama ou no Instagram, no Facebook ou no YouTube, mas não deixa, por favor, que essa sensação que você às vezes sente de derrota seja maior do que você. Você tem que ser maior do que isso tudo. Põe isso na sua cabeça. Estamos entendidos? Então é isso. Thank you so much for your time. See you in the next video and bye!